Bora lá. Fala, rapaziada, eu sou o Lima. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Por Trás da Farda. O espaço onde você conhece as histórias dos músicos que vivem entre a música e a disciplina militar. Hoje o nosso convidado tem uma trajetória impressionante. Foi sargento fuzileiro naval, estudou na Academia de Música da USESP, tocou em uma orquestra no México, tocou na Orquestra Sinfônica de Goiânia e é soldado do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, André Lacerda. Opa. Cara, queria te agradecer primeiramente por você aceitar fazer parte desse projeto, né? Não só de vir gravar com a gente, mas de ser o primeiro a gravar com a gente, tá bom? Se apresenta aí pra galera, quem não te conhece, pessoal do Instagram, do YouTube. Opa, meu nome é André Lacerda, eu sou trompetista, sou natural do extremo sul do Brasil, uma cidade chamada Rio Grande, né, extremo sul do Rio Grande do Sul, e atualmente eu trabalho aqui na banda de música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Coisa boa. Cara, como foi que surgiu essa ideia da música, assim? Como foi que a música entrou na tua vida? Sim. Foi quando eu tinha 10 anos de idade, em 1998. Na verdade, eu sou de 87, só que eu faço aniversário no final do ano, né? E eu entrei para a banda da escola no início do ano, né? Então eu tinha 10 anos. E essa ideia surgiu de um movimento que teve na minha cidade de bandas marciais. Nessa época, ali no final da década de 90, a minha cidade teve muitas bandas marciais. Por exemplo, no meu bairro, que hoje não tem banda marcial, na época teve coisa de 6, 7 bandas, assim. Tanto é que o bairro... Banda de escola mesmo, Banda de escola, assim. banda de escola. Em grande maioria, fanfarra de corneta e cornetão, né? O 7 de setembro, nessa época, do meu bairro, ele tinha 6, 7 bandas do próprio bairro, né? E acontecia um desfile de 7 de setembro com bandas do próprio bairro. E aí todo mundo que tu conhecia Tocava em uma banda, aí foi meio natural, assim, né? Eu fui um dos últimos da minha turma ali que entrou. Mas foi isso, foi com 10 anos, assim. Teve, assim, influência de alguém, da família? Tinha algum músico já? Não, especificamente na minha família, nem por parte de mãe, de pai, não tem ninguém. Foi realmente dos amigos, assim, pra você ter uma ideia. Eu venho de Coab, né? Então, quando as casas foram sorteadas lá pras famílias, normalmente foi família jovem que entrou. Então, sei lá, se na minha rua tem 30 casas, meio que tinha 30 crianças da mesma idade. Então, tipo assim, a gente tava jogando futebol e tinha lá uma corneta, um cornetão jogado que o pessoal tinha pegado nas bandas e ficava lá. Aí tu tava esperando a tua dupla ali no golzinho fechado e ficava tocando. Então tu começou na corneta ou começou já no trompete? Já comecei na corneta. Ah, coisa boa. Na corneta. Tá, disso aí foi estudando e tal, foi se qualificando. E aí tu entrou pra Marinha, fuzileiro naval. Como que surgiu a ideia de ir pra Marinha? Alguém te incentivou? Uhum. Tu viu na internet? Não sei se nessa época já era bem diversificado a internet assim. Não, né? Não. Foi... Eu, por exemplo, eu não tinha nem computador, né? Quem tinha usava internet de escada na época, mas eu não era uma pessoa muito de ir na lan house, assim, essas coisas assim. Eu realmente não... Praticamente na internet não fazia parte da minha vida. E pô, eu nem tinha essa pretensão, sabe, de entrar pra Marinha quando eu fiz o concurso, porque lá no extremo sul do Rio Grande do Sul não chegava nada pra gente lá. Então eu não fazia aula com ninguém, não tinha nada disso. Eu era um cara de banda de escola. E em 2008 foi os 200 anos do Corpo de Fuzileiros Navais. E a Marinha teve a ideia de botar a banda sinfônica para fazer um concerto alusivo aos 200 anos em cada cidade que tem distrito naval. E a minha cidade tem distrito naval. Então a banda foi fazer um concerto lá. Aí eu fui assistir esse concerto e no final do concerto eu fui falar com o naipe de trompetes e tal. E para você ter uma ideia de como eu era tão sem pretensões, que pô, no naipe tinha o Gilson Santos usando monete, o naipe inteiro usando os trompetes de Marinha, pessoal que era já da elite, muito e o Orlando Raça, depois eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, ele tava com um trompete viril Symphonic. E eu, no final do concerto, eu fui falar com ele, porque aquele trompete ali, pra mim, me chamou a atenção, porque era o que eu conhecia, né? Então, no final do concerto, eu fui falar com eles, aí conversei com o Orlando, com o Gilson e com a Juliana. Conversei com eles três, aí eles, pô, toca alguma coisa aí, boy. Eu peguei o trompete do Orlando, viril, toquei. Aí eles, pô, você faz o que aqui? Aí eu falei o que eu tava fazendo na época, né? E aí na época tu estava trabalhando com música ou não? Eu trabalhava, exatamente na época, eu tava trabalhando como gari
eu entregava panfleto no supermercado e que foi em seguida que meu pai tinha falecido, então as coisas lá em casa estavam um pouco complicadas. Aí eu estava trabalhando como gari nesse pedacinho de tempo, estava entregando panfleto no supermercado e eu regia uma banda marcial lá na minha cidade. E aí eu toquei algumas coisas lá, eles perguntaram, né, o que eu estava fazendo lá, eu falei, eles, não, bicho, faz prova pra Marinha e tal. Pegaram uma folha lá, um verso de partitura, eu procuro isso, eu não acho onde que eu guardei. E escreveram lá atrás, ó, www.mar.mil, o site da Marinha. Ó, entra nisso aqui, faz a prova. No outro dia eu fui e fiz, na época você pagava acho que R$45 a inscrição. Aí fiz a prova, fui fazendo o concurso e entrei pra Marinha. Assim, mas na primeira tentativa já deu certo. E eu não fazia ideia do que tava me esperando, assim, realmente não fazia ideia mesmo. Aí tu ficou mais ou menos quantos anos na Marinha lá? Fiquei de 2009, né, meu primeiro ano foi 2009 a 2016. Entendi. Depois da Marinha, OSESP. Fui pra Academia da OSESP. Como que surgiu essa oportunidade aí pra tu ir pra OSESP, estudar na OSESP? Certo. Quando eu tava na Marinha, eu não tinha... Desde quando eu entrei pra Marinha, eu era muito grato por ter aquele emprego ali. Aquilo ali pra mim já era... Tinha sido o ápice, né? Teu ápice. Já tava legal, assim. Se eu aposentasse ali, eu não estaria triste. Só que durante a graduação e tal, eu fui convivendo com a música clássica, fui fazendo festivais de música, comecei a gostar muito da função do trompete no ambiente clássico, né? Na faculdade eu tava tocando um repertório bem interessante assim, de trompete, desafiador, gostava muito. Nos festivais de música, tava tendo bastante contato com a música clássica. No Rio, todo o conceito que tinha, tanto das orquestras cariocas, né, USB, Petrobras, Sinfônica e orquestras que vinham de fora, sempre estava assistindo. Gostava muito dessa ideia, só que eu tinha uma noção que eu não tinha formação acadêmica, né? Eu comecei a esbarrar em algumas audições que eu fazia uma boa audição, mas quando abria o biombo que o pessoal via, as minhas notas começavam a baixar um pouco com o biombo aberto, principalmente pela falta de experiência. Eu já ali com 25, 26 anos, sem nunca ter sentado numa orquestra, o pessoal não vai contratar. Tinha muito aquele respeito, assim, vamos dizer, não vai contratar. E eu tinha um desejo muito grande de ir pro Festival de Campos do Jordão. Eu apliquei pro Festival de Campos do Jordão de 2011 a 2015. 2015 foi o primeiro ano que eu consegui passar. Aí eu fui pro Festival de Campos e lá eu consegui me destacar, né? Foi uma classe fantástica de trompetistas, mas mesmo nessa classe fantástica eu consegui me destacar. Foi incrível assim para mim passar. Foi o primeiro ano que Campos foi na Sala São Paulo. Então eu passei lá um mês na Sala São Paulo, sendo regido... Melhor lugar para um músico de orquestra tocar. Sendo regido por maestros incríveis e tal. Voltei pro Rio com essa chama, cara, que incrível, eu quero viver disso e tal. Aí um dia toca meu telefone, aí o professor Gilberto Siqueira, ele seria o professor do festival, só que ele não foi porque ele teve, se eu não me engano, na época um problema no estômago. Só que ele ligou e falou assim, ouvi falar muito bem de você, o pessoal gostou muito de você aqui no Festival de Campos, eu queria te convidar a fazer a prova da Academia da OSESP. Eu nem pensava muito nisso e resolvi aplicar para a prova, mas vem do Festival de Campos do Jordão, né, eu ter gostado muito daquilo, eu ter de certa forma me destacado, veio o convite para eu fazer a prova da Academia, foi uma prova muito difícil, tinha caras muito bons fazendo a prova, mas eu consegui passar e aí eu e minha esposa a gente deu esse passo no desconhecido. Assim, né? O que foi assim que mais te desafiou lá na OSESP, na academia? Na academia de desafio, cara, foi eu acho que a parte pessoal, assim, porque eu passei muito novo para a Marinha e antes de eu passar para a Marinha eu já tinha passado num concurso público municipal, é uma banda municipal que tem no lado da minha cidade. Então, ali com 18 anos, eu já era meio que funcionário público, já tinha meio que essa assim, tô com a vida relativamente tranquila. E quando eu vou para a Academia da OSESP, é a primeira vez que eu não tenho mais essa segurança da vida pública. Então, por mais que eu achava muito legal as vivências musicais, as experiências que eu estava tendo, essa parte me preocupava muito, assim.
essa parte me preocupava muito do pessoal, assim, da certeza de conseguir manter a minha família e tal. Então isso me marcou muito, assim, a academia serviu para mostrar para mim, né, que eu especificamente prefiro outros tipos de profissão que a profissão de músico de orquestra no Brasil, de modo geral, assim. Entendi. Depois da OSESP, formou, deu tudo certo, aí apareceu a oportunidade, você foi pro México, né? Isso. Como foi que surgiu essa oportunidade aí de ir pro México? Isso, até hoje, eu não sei muito bem de onde que saiu, mas eu recebi um e-mail. E foi? Um e-mail convidando. E aí eu dei uma pesquisada, alguns brasileiros tinham sido convidados recentemente para ir, eu conversei com eles falaram que era de boa, assim, como eu tava acabando a academia do OSESP, eu não tinha muito o que fazer, eu experimentei, assim, foi uma experiência incrível, eu achei muito legal. E lá, assim, o que foi mais que você achou diferente? Era tocar com um grupo de lá, ou a cultura, o que era mais diferente, assim, foi mais difícil de se adaptar lá? Difícil de adaptar ao ambiente da orquestra, assim, lá na Filarmônica de Jalisco, o ambiente não... Foi a primeira vez que eu tomei decisões, não a qualidade musical, não a salário e tal, mas pelo ambiente. Ali eu descobri que, para mim, o ambiente ser saudável é tão importante quanto um bom salário, quanto a música ser boa e tal. Então eu nem quis prestar a audição para a orquestra, porque eu achei o ambiente não me agradou muito, assim, na época. Entre esses 3 lugares aí, Fuzileiro Naval, né, Marinha do Brasil, OSESP e o México, assim, o que foi mais que te marcou nesses 3 lugares, assim? O que me marcou mais nos 3? Em cada um dos lugares, assim, o que mais te marcou neles? Certo. Na Marinha, cara, as amizades, assim, a vida como músico da Marinha não é uma coisa fácil, não é uma coisa confortável. Só que lá eu consegui fazer amigos, assim, que muitas vezes era o que fazia você ter vontade de trabalhar, sabe? Às vezes você não tava com vontade de trabalhar de ir pro quartel pela música que você ia fazer, pela missão que você ia ter e tal, mas, pô, pra estar com o pessoal, assim, pra rir, assim... O ambiente era bom. Sabe, assim, tanto é que é um lugar que eu já saí há bastante tempo e eu tenho amigos bem próximos que eu falo, assim, pô, quando eu preciso eu ligo lá e o pessoal na hora responde, assim. Então, pra Marinha, pra mim, o que valeu muito foi as pessoas que eu conheci, as amizades que eu fiz. Na OSESP, eu acho que na academia da OSESP, né, foi, cara, de ter vivido o ideal, digamos assim, sabe? Lá é um oásis, né? Tudo funciona, é muito legal lá. Então, ter vivido o que há de melhor da música clássica no Brasil, assim. E não só da música, do funcionamento, assim, sabe? Você entender realmente como um arquivo deve funcionar, como uma equipe de montagem deve funcionar. Lá é tudo bem próximo do mundo ideal de funcionamento das coisas. Então, ter ficado 3 anos lá vivenciando isso é muito legal. Não dá de você sair de lá querendo exigir aquilo que isso tudo aconteça aqui fora. Porque senão vai fazer mal para você, né? Mas ter vivido lá, você pô, legal, isso aqui digamos, o ideal, assim... É um mundo perfeito, né? Sim. E lá no México, o que eu... Ter conhecido, eu achei o México um país muito legal, assim, o povo mexicano é um povo muito amável, educado, assim, ao menos lá em Guadalajara, que foi onde eu morei. Isso foi muito, muito legal, assim, ter descoberto que tem outros lugares, assim, próximos a gente aqui, porque eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem se tornado um povo meio estressado e perdido um pouco daquela alegria que o pessoal fala que o brasileiro tem, né? Então aqui às vezes você vai num restaurante assim, pô, o cara que tá te atendendo ali, ele tá um pouco estressado. Cara fechado. Isso, tipo, lá no México não, de modo geral, assim, eu achei que as pessoas eram mais alegres que a gente aqui, assim. Então, cara, era muito legal, assim... Você tá caminhando na calçada, você esbarra com uma pessoa na rua, a pessoa não te xingava e tal, ela pedia desculpa, ria com você, pô, alguma coisa assim, sabe? Isso foi legal ter vivido isso lá, assim. Eu acho que o que mais foi legal pra mim foi... Marcou, né?
O que mais legal foi pra mim lá foi fora da orquestra, foi essa... Do que a própria orquestra. Bom, depois disso aí tudo, oportunidade de voltar pro Brasil. Aí foi quando você veio direto pra Goiânia ou foi pra outro estado, outra cidade? Eu passei um tempo tipo, né, tive um exílio que eu tive que voltar pra Rio Grande. Voltou né? pra terra natal. Isso, voltei pra minha cidade natal, mais ou menos 1 ano e 10 meses. A gente ficou lá porque já tinha acabado o meu contrato na Academia da USESP, né? Eu volto do México, alguns meses depois acaba o meu contrato na Academia da USESP. Eu não consegui emprego em nenhum outro lugar. E aí eu e minha esposa, a gente achou perigoso a gente ficar tentando se manter em São Paulo e daqui a pouco virar uma bola de neve financeira que a gente não conseguir retornar depois, né? Então, como lá em Rio Grande a gente conseguiu um local pra gente morar e tal, aí minha esposa conseguiu um emprego no comércio, a gente voltou pra Rio Grande e ficou meio que lá esperando que eu conseguisse alguma coisa. E nesse período você ficou estudando, Fiquei estudando, estudando, preparando. meio que sendo mantido pela esposa lá, né? E fiquei esse tempo estudando. Eu ficava tentando fazer cachê fora, e como o Rio Grande é muito longe, muitas vezes não valia a pena financeiramente. Às vezes o cachê era bom, mas eu gastava com passagem de avião, hospedagem e tal, então eu saía, um exemplo, eu saía para São Paulo, ficar 3 semanas com o Teatro São Pedro. Aí, o que eu gastei de alimentação, de avião, de coisa, eu voltava para quase sem cachê. Com R$150 no bolso. Mas só para estar me mantendo ativo, me mantendo, tendo coisa para postar e tal, né? Então, foi 1 ano e 9 meses, mais ou menos. Aqui em Goiânia, eu vi muito tocar na Filarmônica nessa época. E era isso, assim, no final das contas, tu chegava em casa, tu tinha passado uma semana fora e tinha ganhado R$200. Mas muito para estar em atividade, assim, né? E aí, em outubro de 2019, eu passo aqui na Sinfônica de Goiânia. Essa aqui, de Goiânia, como foi que surgiu essa oportunidade de você vir pra cá? Foi feita a audição, aí agora a gente já tinha internet, né? Então, aí já mais recente, né? É, um pouquinho mais recente. Aí a audição abriu, né, da orquestra, foi divulgado, amplamente divulgado. E aí eu vim prestar a audição, aí eu ganhei a vaga, né? E aí a gente mudou pra cá em outubro. Acho que meu primeiro concerto foi 18, 19 de outubro de 2019, alguma coisa assim. Essa mudança de voltar do México pro Brasil, assim, você sentiu muita diferença de retornar pro Brasil, pro país, ou você não tava com saudade de casa, aqui é meu lugar mesmo? Esse período de que eu saio da Marinha até eu entrar aqui na Osgo, foi tão intenso e aconteceu tanta coisa que eu meio que eu não tinha tempo de pensar, eu só ia reagindo. Tava no automático. Eu só ia reagindo ao que aquele dia me entregava, né? Foi uma época que eu fiquei muito estressado, assim, eu tive até alguns problemas meio de tocar, devido a estar muito preocupado com o que ia ser a vida e tal, né? Foi um período muito instável, que aconteceu muita coisa, então eu meio que nem pensava assim, mas... de modo geral, eu nunca fui uma pessoa muito entusiasta disso. Eu tive a oportunidade, eu acho que eu tive a oportunidade, eu tinha talento e coisa para estudar fora, por exemplo. Mas nunca foi uma coisa que me... Um objetivo, sim, que me chamou a atenção, assim. Eu via todo mundo, não, quero estudar na Europa. Nunca foi meu objetivo. Então, quando eu voltei do México, eu voltei bem feliz de estar voltando pro Brasil, assim, sabe? E aí quando eu vim pra cá de ter conseguido um emprego em orquestra, que eu abdiquei de muita coisa por esse emprego, né? Pô, eu era funcionário federal, tinha uma vida já bem organizada no Rio, com a Marinha e tal. Então eu abri mão de tudo isso em 2016 por um trabalho orquestral. Eu consegui isso em 2019, né? Então, quando eu consigo isso, né, eu volto pro Brasil, fico feliz e consigo um emprego, eu fico bem feliz. Aí daí pra frente a minha vida ela começa a andar de novo. Aí voltou no eixo. Voltou pro eixo. Aí depois você veio pro Corpo de Bombeiros, né? Esse concurso foi divulgado no Brasil todo, que é da minha época também já. Se você for comparar os mundos de orquestras com militar, o que você acha que tem idêntico assim ou bem parecido os dois mundos? De orquestra com militar, a rigidez de algumas coisas, um exemplo, na orquestra, questão de horário é muito parecido, né? Atrasos, faltas, essas coisas não são coisas que o sistema lida de modo fácil. Um exemplo, você é primeiro trombone da orquestra, você ficou doente,
você consegue lá pegar um atestado e tal, né, ficar ausência, mas a orquestra sente muito a sua ausência, né? Então atrasos não são coisas que são admitidos, assim, e no militarismo também acontece isso, né? O que mais que é bem... Na verdade, o mundo orquestral ele é bem militarizado, assim, né? As hierarquias são muito claras na orquestra, sabe? Então, tipo assim, cara, um exemplo, você chegava na USESP como academista, era como, tipo assim, se você chegasse num lugar com oficiais superiores e tal, chegando. e um recruta chegando ali de taifeiro, ali a sensação é muito parecida. Assim, você realmente se sente uma pessoa menor, assim, sabe? A parte hierárquica na orquestra é bem... A gente falou aí das partes que são bem parecidas, né? E o que é bem diferente do mundo de orquestra, além da música, né? Que é um repertório diferenciado, mas além da música é diferente da orquestra para o mundo militar. Que na orquestra o seu nome pesa bastante, mas o seu nome ele ganhou peso pelas coisas que você fez. Então na orquestra, por mais que você tenha um nome e tal, se você não fizer, o seu nome ele não se mantém por muito tempo. Então a coisa mais valorizada no ambiente orquestral é o seu fazer. No militarismo é o completamente contrário disso, né? No militarismo, o seu valor ele é definido pelo que está no seu braço ou no seu ombro, né? Então, cara, você pode ser um funcionário, você pode ser um cara muito eficiente que faz tudo muito bem feito. Você é um cabo. Um primeiro sargento, a instituição prestigia mais esse cara. Esse primeiro sargento ele pode ser um cara médio, assim, que não contribui com nada. Só que ele vai ser mais valorizado que o cabo. Quando eu digo mais valorizado, ele vai ser o quê? Ele vai ter um salário melhor, ele vai ter posições dentro da instituição melhores que você como cabo, só que você trabalha muito melhor, entendeu? Mas a instituição militar, ela não valoriza o que você faz, ela valoriza o que você é. No ambiente orquestral, é o contrário. Valoriza o que você faz, não exatamente o que você é. Até valoriza um pouco o que você é, mas foi o lance que eu falei, assim, o seu nome ele não consegue se manter por muito tempo se a sua performance não tiver lá para sustentar ela, né? Para sustentar o teu nome. E o que você acha, assim, que o músico militar pode agregar com a música de concerto, assim? O que ele pode aprender com a música de concerto para ele aplicar no meio da música militar? O que o músico militar pode trazer da música de concerto para aplicar aqui dentro? Para aplicar isso. Cara, isso é uma pergunta que eu acho que a gente responde ela fácil olhando, por exemplo, pro sistema músico militar de alguns países. Por exemplo, os Estados Unidos, eles conseguem fazer bem essa mistura, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de aplicabilidade. A música ela tem algumas necessidades. E o sistema músico militar brasileiro ele tem algumas dificuldades de atender a essas necessidades. Então, por exemplo, assim, para aquele cara que está estudando música em alto nível e tal, quando ele se coloca à disposição de vir para o sistema músico militar aqui no Brasil, ele tem que abrir mão de algumas coisas. Um exemplo, imagina que põe 95% das bandas militares do Brasil, você não vai ter um sistema de arquivo funcionando decentemente, entendeu? A gente toca muito arranjo ruim, muita partitura mal editada, muito... E tem muita coisa boa. Cara, tem um mundo de coisa escrita boa pra banda. Só que aqui, tipo assim, não tem a contratação que nem tem nos Estados Unidos do arquivista militar, músico, tipo assim, abre um concurso pro arquivista. Não, aqui não tem. Aqui, quem é que vai lidar com arquivo? É um cara ali no Safa, né? Isso eu tô te dando um exemplo. Quer ver uma dificuldade? Aqui, eu digo lá na Banda Sinfônica da Marinha, o que a gente estraga de instrumento carregando errado, porque não existe a função de montador, do staff da orquestra. Então, tipo assim, eu já vi, eu trabalhando lá na Marinha, a gente chamava como GNU, né? Eu já vi a gente, subindo tímpano, bumbo sinfônico para caminhão e estragando o material. Por quê? Porque a gente está sendo mal intencionado? Não. É porque a gente simplesmente não tem a técnica de acondicionamento, de transportar o instrumento. Aqui mesmo, muitas vezes a gente vai carregar os instrumentos, carrega de forma muito adaptada, porque é o que a gente consegue entregar sem a formação.
Então, tipo assim, o sistema militar, ele podia pegar profissionalizar Essas funções, essas funções, né? Se conseguisse fazer isso, seria melhor pra gente aqui. E ao contrário, o que você acha que a música de concerto ali, ou o músico de orquestra, pode aprender com o músico militar? Assim, o que você acha que ele pode agregar do militarismo aí? Cara, seria muito interessante para a orquestra se a parte de direito trabalhista, sabe? Um exemplo aqui, do que você entra até que você aposenta, você vai sendo valorizado, entendeu? Então, um exemplo, você fez lá concurso para soldado fuzileiro naval, você vai entrar soldado. Bicho, o início da tua carreira vai ser um por um, guarita, aquela vida confortável ali do cara que está entrando na instituição. Conforme ele vai envelhecendo dentro da instituição, digamos assim, ele vai sendo valorizado, o salário dele vai ficando melhor, ele vai sendo mais prestigiado, as funções dele vão melhorando, até que ele aposenta no melhor Dos cenários ali. no melhor dos cenários, né? Aposentado, que ele vira veterano, ele né, uma pessoa reconhecida, ele volta no quartel, o quartel tem prazer em receber ele, né? Enfim, na vida orquestral não, ela é um vértice que chama a onda que sobe e desce, eu não lembro, mas ela acontece isso. Você começa a estudar o instrumento, começa a estudar para música orquestral, você vai subindo, você consegue talvez o seu melhor emprego, você chega no ápice. E aí, conforme o seu corpo ele vai desgastando, você vai caindo. Conforme você vai caindo, os seus colegas, daqui a pouco, você tá ali, um exemplo, primeiro trompete. Cara, não vai ter um primeiro trompete com 60 anos eficiente de orquestra. Não vai, porque o corpo já não vai aguentar aquela pegada de ser primeiro trompete de uma grande orquestra. Então, daqui a pouco, quando você começa a ter problemas de tocar, falhar alguma coisa na afinação, perder notas, os teus próprios colegas já começam a se incomodar com a sua presença ali e tal, e a gente tem uma série de veteranos sendo demitidos antes da aposentadoria, o cara ali com 50, 55 anos, o cara perdendo o emprego, e o cara vai fazer o quê? O cara com 55 anos ali sentado na cadeira de trompetista de orquestra, e aí o cara é demitido. O cara vai fazer o que agora? Não tem nem pra onde ir depois, né? Entendeu? O concurso ele não faz mais. Então a orquestra seria muito legal seria muito legal pro músico a parte dos direitos, assim, sabe? Eu acho que seria interessante, assim. Entendi. Bom, a gente já tá finalizando aqui. Aí tem só mais algumas perguntas aqui, né? As perguntas que os seguidores mandaram eu fui distribuindo ao longo da nossa conversa. E tem só mais aqui, que são 4, né? Que uma diz assim, ó. Uma música que marcou a sua carreira. Cara, eu tenho dúvida se ambas com a Ozesp, se foi a segunda de Mahler, que eu tive a sorte de eu estar distribuído no palco. Eu estava na frente dos baixos profundos do coral. E, cara, é absurdo, assim. Teve concerto quinta, sexta, sábado e domingo. No concerto de quinta-feira eu chorei, assim, de cair lágrimas, assim, porque... Ou a Sinfonia Alpina. Eu acho que a segunda de Mahler ainda um pouquinho acima. Um pouquinho acima. Mas acho que foi a música que mais legal, assim, que eu toquei até hoje foi a segunda de Mahler na Ozesp, assim, foi incrível. E um professor ou um maestro, assim, que marcou também a tua carreira? Cara, aqui é complicado, porque os meus 3 principais professores, eles foram de igual forma importantes, assim, né? O Jordelei dos Santos, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o professor Nailson, né, que foi a minha graduação, e o professor Gilberto Siqueira. Porque é complicado, porque, por exemplo, assim, ó, o Jordelei, ele foi aquele cara que me deu aula de graça, que eu fiquei hospedado de graça na casa dele, sabe, que lá em Santa Maria eles tinham uma senha, né, o professor para almoçar. O Jordelei deixava de almoçar para eu almoçar com a senha dele porque era mais barato, né, então... E foi o Jordelei que me tirou do cara de banda marcial, e se eu conseguir passar na Marinha, foi quem me deu nível para conseguir fazer isso, foi o Jordelei. E aí o
o Nailson, ele foi o cara que eu entrei pra Unirio, um cara muito verde, saí da Unirio tocando Tomasi, João Oliveira, as coisas assim, sabe? Então, é muito difícil eu escolher... Então não foram 3 que marcaram, né? O professor Gilberto, assim, eu chego no Gilberto mais maduro, né? E o Gilberto, ele me dá esse lance da orquestra sinfônica especificamente, né? Mas o Nailson, ele pega um cara muito verde, e em 4 anos de graduação, eu saio de lá... Pronto para fazer qualquer coisa. Com ferramentas para brigar no mercado de trabalho, assim. E o Jordelei foi esse cara que eu te falei, cara. Esse cara que acreditou em mim, no Tássio, né? O Jordelei, quando ele conheceu eu e o Tássio, ele falava que a gente morava no extremo sul do Rio Grande do Sul, ele falava, pô, a gente era como se fosse diamante bruto, né? E foi ele esse cara que, pô... Assim, moldou vocês. Se você conseguir chegar em Santa Maria, cara, eu te dou aula de graça. Eu fiquei na casa de Jordelei algumas vezes de graça. Nesse lance da alimentação. Então, assim, eu teria que parar pra pensar muito pra ver qual dos dois é mais importante. Ou ele ou o Nailson. E o Gilberto também é muito importante, né? Mas eles dois são pessoas... E um lugar, assim, que você sonha em tocar ainda? Você sonha em ir lá e se apresentar, ou você acha que já não tem mais esse... Então, cara, assim, lembra que eu te falei quando eu passei na Marinha que eu nem não esperava? Então, tipo assim, eu acho que eu já... Zerou a cota já. Tá? Assim, tipo... Eu acho que qualquer sonho que eu tiver hoje, ele vai ser muito fantasioso, entendeu? Porque eu sou muito feliz com a minha vida hoje, sabe? Eu não tenho pretensões maiores, assim. O que eu gosto é de tocar num lugar entre amigos e fazer uma música legal, assim, seja popular, erudito, entendeu? Então, tipo assim, pô, o ambiente tá bom, a música tá boa, pra mim ali tem a mesma importância de tocar na Sala São Paulo com o Zesp, tocar no Teatro Degolado com a Filarmônica de Jalisco, enfim. Eu valorizo mais isso hoje, sabe, assim... Nunca foi um cara que eu olho muito pra dinheiro, assim, pô, quero ter salário. Não, assim, pra mim, essa parte da minha vida tá muito tranquilo, e é isso, assim, eu tô num ambiente legal, com pessoas que eu gosto, e a música tá boa, pra mim tá realizado. Pra mim é... Bom, antes de eu fazer essa última pergunta, essa é uma pergunta pessoal minha que eu preparei pra fazer, eu vou só te perguntar assim, entre todos esses lugares aí que você passou, assim, se você não quiser responder, tudo bem, mas qual foi o lugar que mais te deixou realizado, feliz? Não, tô feliz com a música, com o ambiente, tô tranquilo. De todos esses lugares. Cara, por incrível que pareça, eu acho que... É porque o que acontece? Eu acho que foi com a Marinha. Por quê? Porque eu era um cara muito novo e uma coisa importante pra falar, eu entrei na Marinha, eu fiz o curso de formação e fui pra banda sinfônica e fiquei na banda sinfônica o tempo todo, certo? Isso é uma função importante que a da Marinha vai entender por que eu falei isso. Mas, tipo assim, eu era um cara muito novo e aí com a Marinha a gente viajou muito na época que eu tava lá. Então, tipo assim, lá eu tive a oportunidade de tocar nos principais teatros do Brasil, assim, pô, lá no Teatro de Belém, em Manaus, na Bahia, sabe? Tive a oportunidade de tocar em muitos teatros do Brasil, assim, conhecer muito o Brasil e tal. Então, eu tava naquilo assim, pra mim que vinha do interior, era muito legal tá vivendo tudo aquilo. Eu me sentia um artista, né? A gente viajando com 3 ônibus, um caminhão e tal. Então, tipo assim, quando, por exemplo, assim, que eu fui pra Academia do Zesp, esse vislumbre quase inocente, assim, eu já não tinha mais, né? Já tinha, então eu acho que essa parte de ficar vislumbrado, assim, de ficar extremamente feliz, e a banda sinfônica da Marinha é muito boa e tal, mas não deixava... Você não tem a mesma pressão de performance, a mesma preocupação tocando na banda sinfônica da Marinha e tocando na OZESP, por exemplo. Na OZESP, dependendo do programa, você tá tão preocupado em entregar uma performance de alto nível que muitas vezes você não consegue nem aproveitar muito aquele momento, porque você tá ali, né, muito focado em tocar não deixar acontecer erros. Tocar no seu mais alto nível. Na banda sinfônica da Marinha, não. Entendeu? Você conseguia aproveitar o momento, assim, pô, você tava num teatro legal e tal, de novo, entre amigos, né, e tal,
Então, às vezes ali, pô, você perde uma nota e tal, não vai mudar nada no seu dia, no seu salário. Então lá eu acho que essa parte né, era uma banda sinfônica profissional, então você fazia um repertório bom, né, a época que eu peguei da banda sinfônica fazia um repertório legal. Então eu acho que foi mais ou menos isso, cara. Por incrível que pareça, eu acho que foi na banda sinfônica da Marinha. Bom, essa pergunta aqui é a última pra gente finalizar, é uma pergunta minha. Não é bem uma pergunta, né? É uma colocação que eu quero que você faça. Se hoje você pudesse dar um conselho para alguém que está estudando música e sonha em ser músico de orquestra ou em ser músico militar, qual seria esse conselho? Cara, eu acho... Eu não posso fugir das coisas que eu falo fora daqui, né? Eu acho que, tipo assim, um real, que a OSESP te paga, que a Filarmônica de Minas te paga, que a USB te paga, que a Marinha te paga, que o Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás te paga, é o mesmo real, entendeu? Por mais que existam muitos discursos daí que tentam colocar uma profissão, um local como mais importante que outro, todos são importantes nos seus nichos, entendeu? Então, por mais bem que você tá tocando e tal, quando você chega lá numa padaria e pede assim, cara, me vê 7 pães. O cara vai falar, hoje em dia é R$8, né? O cara vai falar, é R$8. Você vai puxar seu trombone lá, vai tocar um Fernando Davi incrível. Na padaria lá, quando você acabar de tocar, o pessoal pode bater palma e tal, beleza. Daqui a pouquinho o cara do balcão vai falar, manda uns R$8 aí. Então, sonhos todos nós podemos ter, mas não se descolhe da realidade, entendeu? Então, eu prefiro muito mais um pássaro na mão do que ver 10 voando. Então, viu que vai indo atrás do sonho, entendeu? Mas sempre com o pé, tentando apoiar o pé em lugares que... Porque daqui a pouco você casa, daqui a pouco você tem um filho, daqui a pouco você pode ter uma doença, daqui a pouco seu pai ou sua mãe tem uma doença e precisar do seu apoio, e você tá lá há 30 anos como bolsista de orquestra jovem e tal, ou começando a ficar desempregado. Então, tipo assim, meu sonho é ser do OSESP, corre atrás, entendeu? Mas, cara, vai pegando coisas no meio do caminho, coisas legais, viu um concurso público aqui, um concurso público ali, entendeu? Vai se ancorando nessas coisas que, de repente, se você não chegar no seu sonho, você não tá mal, entendeu? Agora, eu vejo bastante gente, acompanhei bastante gente, que o cara ficou focado, minha vida é isso aqui. E o tempo foi passando e as coisas não ficaram legais, assim. Não realizou o sonho e também as outras coisas que Deixou poderiam passar, ter aproveitado não conseguiu, deixou né? passar muita coisa. Então, meu principal conselho é esse, assim, cara, foque na parte... O Gilson Santos, ele me falava uma frase, tipo assim, o músico, ele é muito egoísta. Um exemplo. Cara, facinho. Eu digo, olha, eu era um funcionário federal. Olha o que a minha família passou de risco por causa de sonhos meus. Entendeu? Eu saí de um emprego federal para ser bolsista, cara. Entendeu? Então, o Gilson falava muito isso, nós músicos somos muito, muito egoístas. Então, isso assim, vá atrás dos seus sonhos e tal, mas o real pago, os R$100 da OSESP, da Filarmônica de Minas, do Bombeiro de Goiás, da Polícia do Tocantins, os R$100 é o mesmo R$100, cara, vale a mesma coisa. Se fulano de tal se acha superior porque ele trabalha em lugar X ou Y, é uma superioridade meio na cabeça dele. É algo individual. Entendeu? Então, quando eu era da Marinha, eu tinha muito isso. Eu tava nos festivais assim, eu me sentia inferior a galera. Tipo assim, tava eu, que era músico da Marinha, tava um cara que era da Experimental de Repertório de São Paulo, tava um cara que era da Jovem, não sei da onde. Eu me sentia... Pô, eu era funcionário federal, ganhava mais que o cara, tava tocando no mesmo nível ou até melhor, mas eu me sentia inferior por causa dessa cultura de hierarquia dos locais, entendeu? Hoje eu falo muito nesse lance, tipo assim, cara, entendeu? Pra mim, o que importa pra mim é o dinheiro na conta, a segurança da minha família e tal, né? A minha parte musical, eu aqui eu tive um dia, que nem hoje, a gente tá aqui depois do experiência de trabalho. De repente não foi a coisa ideal que eu queria ter musicalmente. Então eu saio daqui e vou fazer música da forma que eu quero, tá? Se você pudesse voltar lá atrás, desde quando você começou,
até hoje aqui, você teria percorrido o mesmo caminho ou não? Teria alguma coisa que você não teria feito, ou algo que você teria feito a mais? Cara, eu não teria saído da Marinha, porque eu e minha família, a gente padeceu muito, entendeu? Então eu acho que eu teria ficado... Quando eu saí da Marinha, eu já tinha aprovado o mestrado. Então eu acho que eu teria ficado na Marinha, feito o mestrado, de repente feito o doutorado, e sair por uma coisa mais segura, assim, sabe? Eu saí da Marinha por nada, assim, entendeu? Então, eu não faria isso de novo. Eu não faria isso de novo. Porque, tipo assim, só eu e minha esposa sabem as coisas que a gente passou, sabe? André, queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite, viu? Se você gostou desse episódio, segue aí o nosso perfil, acompanha, compartilha, curte, e o próximo vem por aí. Valeu, obrigado.